Boa noite, nossos internautas. É um enorme prazer hoje, essa live especial. Estamos aqui com a Roseli Montanari, que é psicóloga aqui da Rede Pública de Santo André, e Larissa Nogueira, que é psicanalista, que também tem um trabalho grande na área da saúde mental. Boa noite, Roseli. Oi, boa noite, Tiago. Seja bem-vinda aqui. Um prazer enorme contar com você, tá? Também é um prazer enorme estar aqui, Tiago. Boa noite, Larissa. Prazer enorme tê-la aqui. Nós fizemos um convite, você abriu um espacinho aí na sua agenda para estar aqui conosco. Grande prazer tê-la aqui conosco, tá? Eu que agradeço, Tiago. Boa noite. Boa noite, Roseli. Um prazer também estar aqui e a gente poder fazer uma troca. Vamos lá. É isso. Hoje o tema, para você que está entrando agora nessa live, é saúde mental e seus efeitos, né, nesse tempos de pandemia. Né? Eu quero começar primeiro dizendo que eu não sou da área, né? Eu não sou técnico, as técnicas aqui é a Roseli e a Larissa, vão poder tratar, eu diria, do tema, da parte mais teórica e técnica desse tema, que é um tema muito importante. O que eu quero começar aqui, fazer uma introdução, é que a saúde mental aqui em Santo André, em particularmente todo o esforço que teve de construção desses programas do SUS tem muito o DNA do PT. Né? O PT sempre defendeu muito o Sistema Único de Saúde e a saúde mental. Começou lá atrás, na Constituição de 88, com a luta antimanicomial. Né? Quer dizer, essa luta que o PT defendeu muito, essa luta contra os manicômios. E aqui em Santo André, eu conheço bem, a Roseli vai poder depois falar um pouco, a Larissa falar um pouco dessa questão mais geral. Nós temos uma rede de saúde mental que foi construída basicamente nas gestões do PT. Né? Nós temos aqui 3 CAPs adultos, um CAPS infantil, um CAPS AD, né? Nós temos uma rede de apoio que trata do trabalho, economia solidária, que é o núcleo de inclusão e tratamento pelo trabalho, e tem um CAPS itinerante aqui também, né? Fora os leitos que tem no hospital municipal para casos mais graves de internação, né? Então, eu diria, eu tenho um orgulho disso, mas eu percebo que hoje, com a pandemia, nós estamos vendo uma necessidade de reforçar a saúde mental. Eu queria depois ouvir vocês sobre isso. Eu sou leigo e a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo não são da área, né? Eu imagino. Então, a gente percebe que os orçamentos públicos vão ter que ser cada vez maiores na área da saúde mental, porque nós estamos vendo as pessoas sofrerem, procurarem apoio, procurarem ajuda, e nem todo mundo consegue ajuda ou pagar um atendimento particular. Né? Então, eu queria que a Larissa Nogueira, né, falar o nome completo, né, Larissa, pudesse falar um pouquinho do trabalho, como ela está vendo essa conjuntura da pandemia, e depois a Roseli vai nos ajudar nesse debate aqui, mais local de Santo André. Com você, Larissa, muito prazer e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Trazer um pouquinho da minha experiência, né? Eu não trabalho no público, eu trabalho no consultório, mas isso que tu falastes a gente não pode perder de vista, né? Todo mundo que trabalha na área da saúde, dessa estrutura que é preciso que o Estado forneça, né? Para essas pessoas que não têm condições de pagar, que não têm condições de estar num analista, num psicólogo, num terapeuta, enfim. É preciso que se tenha essa estrutura e uma boa estrutura, né? Não qualquer uma estrutura. E como tu bem disseste, na época do PT, o PT começou isso, ele fez isso, né? Nós fizemos isso, né? Então, e agora? Como é que a gente está vivendo esse momento, né? Na pandemia, onde nós estamos sem recursos, sem investimento, nós estamos sem recursos para o próprio Covid, né?
se negando a terminar hospitais, até de conversar com governadores, de terminar hospitais de campanha, enfim, tudo isso que a gente tem visto acontecendo, né? Como ficam essas pessoas que estão necessitando desse auxílio, que estão necessitando dessa escuta, que estão se sentindo sozinhas, com medo, né? Porque você que pode pagar, tudo bem, né? Mas como é que fica? Né? Essa é a grande questão. E o que eu posso perceber, acho que a Roseli pode falar um pouco melhor disso, porque ela está nesse dia a dia aí do trabalho da saúde pública mental, mas assim, existem alguns grupos que se formam, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem a Praça Roosevelt, que atende, pessoal da Praça, analistas que atendem de graça na Praça Roosevelt. O Fórum do Campo Lacaniano lançou um trabalho chamado DAOs, em tempos de pandemia, que também é para atender pessoas sem recursos. Quer dizer, você vê a sociedade se mobilizando, isso é legal, isso é ok. A gente também, nos nossos consultórios particulares, às vezes chega paciente para a gente que não tem condições de pagar, e a gente atende também, eu atendo, alguns analistas que eu conheço, amigos meus, atendem também, mas essa não é a solução que a gente precisa. Essa não é a solução efetiva. Ajuda. É importante que a sociedade se mobilize também? Mas a gente tem que cobrar, isso tem que vir do governo. Porque como é que ficarão essas pessoas, né? Ficarão à margem da sociedade? Né? A gente pode pensar que talvez esse seja o desejo, porque é um pensamento que eles corroboram, né? O pensamento fascista pensa assim, né? Deixa essas pessoas à margem, deixa essas pessoas para lá. Mas nós não pensamos assim, né? Então, por isso, a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar para que isso se reverta, essa ideia seja revertida. Roseli, primeiro, mais uma vez, agradecer a sua oportunidade de tê-la aqui. Fala para nós um pouquinho da sua experiência como psicóloga no Serviço Público de Saúde Mental em Santo André. Como é que você está vendo esse momento? Gostaria que você falasse aqui um pouco naquilo que a doutora Larissa Nogueira falou um pouco para nós. Tiago, eu vou até colocar um pouquinho antes de tudo isso, até para a gente estar vendo, a gente passa nos últimos 3 anos, eu diria, isso a nível nacional, uma desconstrução de todo o processo de saúde mental, das políticas públicas, né? Houve, na realidade, a gente não está tendo, né? Houve um congelamento aí do financiamento. O que a gente tem assistido, né? Batalhar-se, né? Pelo aquele modelo que a gente tinha de saúde mental. Eu vejo que até em Santo André isso tem se mantido muito mais. Eu vinha do que, por exemplo, a gente vê isso acontecendo em São Bernardo, que a desconstrução do modelo foi muito grande, né? Existe aí os CAPs, né? Não estariam mais funcionando como a gente teria antes dentro das políticas públicas. Eu vejo isso preservado muito mais em Santo André. Eu participei da reforma, né, aqui em Santo André, a reforma psiquiátrica em Santo André e em São Bernardo. Me orgulho muito do que a gente construiu, disso já está dando quase que 20 anos, né, Tiago, aqui em Santo André. Tanto Santo André e São Bernardo a gente já foi, né, referência nacional disso, se vem num desgaste, num sucateamento, né, pelo próprio investimento. Isso nos pega no momento da pandemia. A gente já vinha com uma questão muito forte do aumento do índice de suicídios, né, que chega de uma forma muito grande nos CAPs. Eu acredito que isso possa ter aí um agravamento. E um sofrimento também, eu diria, muito grande pela própria questão dos trabalhadores, né, que estão dentro da área de saúde mental. Realmente, como estão hoje a saúde mental, eu acho que nós vamos ter que nos reinventar, vai ter que ter, sim, um investimento muito grande, né, e uma retomada
da própria luta antimanicomial, principalmente pela questão do que é de uma população mais excluída. Se a gente for falar nos transtornos mais graves, né, em que a gente vê, pelas políticas públicas muito mais a nível federal, um direcionamento para que se voltem aos tratamentos fechados, né, que é, né, dentro do transtorno mental ou que é dentro da dependência química, né? Então, eu acho que, como estava-se até comentando, que eu acho que não é uma coisa não só dos trabalhadores da saúde mental, mas eu acho que sim, de toda uma sociedade. Nós vamos voltar, né, de novo, né, a estar na nossa luta para brigar por esse espaço, para brigar pela inclusão. A gente teria que ter, na realidade, um investimento muito maior dentro das próprias equipes, né, das quais eu já tive a oportunidade de vivenciar momentos muito bons dentro dos CAPs, né, com estruturas de educação permanente, né. Agora, eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito grande, né, dos problemas de transtorno mental, né. Se a gente for falar com a própria questão do luto que não foi vivenciado, né, as pessoas não tiveram a oportunidade de entregar, de viver, de enterrar os seus entes queridos de uma forma em que pudesse ser respeitados esses rituais. Isso é muito importante. Eu acho que todos nós, eu particularmente, né, vivi isso de uma forma mais próxima, né? Então, é muito difícil você não poder se despedir, né? A gente corre o risco de estar aí tendo muito luto patológico, né? Acredito que as questões das tentativas de suicídio e dos suicídios seja uma coisa que vão, na realidade, aí aflorar, né? Além Roseli. Oi, fala. Não, é só para reforçar um pouquinho o que você está falando, né? Você coloca essa questão do luto. E assim, para mim, né, para todos nós, é um drama. Todo dia você abre o seu Facebook, tem um amigo, um colega, um conhecido que morreu de Covid, ou até de outro tipo de doença que você não consegue se despedir, né? Nós tivemos aqui, teve um companheiro que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura, nós não conseguimos ir no velório dele, né? Então é um drama que a gente tem vivido, várias famílias, sem contar no medo do desemprego, no medo da perda do salário, no isolamento, da pessoa ficar sozinha e às vezes não tem um companheiro, uma companheira, e você tem ali um medo, né? Esse é um processo, eu diria, muito que está mexendo com as pessoas, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tinha que aprofundar, né? E a gente tentar construir. Você colocou um tema aqui que eu acho que foi bastante importante, que é essa coisa do sofrimento, né? Eu não sou da área, você é psicóloga, a Larissa é psicanalista, está atendendo gente, está na linha de frente, né, do atendimento da saúde mental, e a gente percebe o sofrimento das pessoas, né? O medo do desemprego, o luto. Queria que a Larissa falasse um pouco agora. Depois a gente volta para você. Isso que a Roseli trouxe da questão do luto realmente é muito importante, né? Muitas pessoas não estão nem conseguindo fazer esse luto, né? Eu às vezes me pergunto para quando vai ficar esse luto, né? Quando é que essas pessoas vão dar conta de fazer esse luto? A Roseli lembra bem. Agora, essa questão do sofrimento psíquico que tu trazes, Thiago, eu penso que a gente começou lá em março, quando disse fecha tudo. Primeiro, nós tivemos que pensar em como a gente vai fazer isso, né? Vamos atender pelo computador, pelo virtual, isso vai dar certo? Deu. Beleza. E aí a gente se deparou com, eu acho que eu vou falar do que eu vi na minha clínica, né? O primeiro momento de o que é isso que a gente está vivendo? Como é que eu vou me movimentar nisso? Eu vou segurar meu emprego? Eu vou ficar desempregado? Eu vou ser beneficiário desses R$600? Eu não vou ser beneficiário? Sabe?
a empresa vai me manter, o governo vai ajudar de alguma forma. Então, toda semana que você atendia aquele paciente, às vezes o mesmo paciente até 2 vezes na semana, essa angústia, essa incerteza, né, um total desamparo. Eu acho que eu posso dizer, né, como eu disse, eu posso dizer na minha clínica, o que eu vi e o que eu estou escutando ainda é um total desamparo. As pessoas se sentem desamparadas, né? E a Roseli traz também a questão do suicídio, né? Então a gente tem que estar com a escuta bem apurada para isso também, para estar de prontidão, né? Escutando essas pessoas, porque o sofrimento é muito grande devido ao desamparo. Você vê, nós temos mensagens truncadas, nós temos o presidente dizendo uma coisa, os meios de comunicação dizendo outra, e as pessoas às vezes perguntam para nós, mas o que eu tenho, afinal de contas, o que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu fico em casa, Larissa? Eu saio? Né? E aí a gente tem que dizer alguma coisa nessa hora, né? Tem gente que não costuma dizer muito, analista não diz muito, mas nessa hora a gente diz, né? Não, você vai ficar em casa, para que você quer sair, né? Como é que é isso? Me conta, me fala mais disso, né? E aí a gente vai escutando mais. E quando você chega, é a total desinformação. Por isso que eu estava falando para você, né? Hoje, eu penso que todos nós somos responsáveis pela saúde mental. Desde a imprensa que dá a notícia, que tem que ter certeza daquilo que está dizendo, para combater o fake news, para que as pessoas não se assustem, não se alarmem, né? Todos nós somos responsáveis pela saúde mental. E sim, o sofrimento está enorme. E sim, temos que seguir escutando. Roseli, você tocou um assunto importante. Eu pensei para a gente aquecer o debate aqui, porque na internet nós temos que ter essa dinâmica. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que está o drama dos profissionais da saúde mental em Santo André, que também sofrem, é de carne e osso. Como é que é isso, né? Vocês têm retaguarda, vocês fazem... Como é que vocês também cuidam da sua saúde mental? Estão lá na frente. Explica um pouquinho para a gente isso, essa dinâmica. Houve, né, durante um período bem maior, até uma equipe que passava e trazia alguns, ia, né, em alguns locais, isso dentro, porque no momento em que a gente estava num fechamento muito grande, né, no isolamento, também isso existiam casos de atendimento das urgências e os casos que realmente estavam mais estabilizados não poderiam estar frequentando, porque o risco de contaminação também era grande, né? Também enfrentamos tudo isso, né? Houve um apoio de uma equipe do NASF que passava como estão fazendo algumas técnicas de acupuntura, né? De relaxamento. Eu acho, mas o que abriu muito mais foram dentro das próprias equipes, a gente está podendo falar entre a gente, né? Mas aí eu levo, por exemplo, como é que era e o que eu vivenciei, aí vai falar a Roseli, né? Foi difícil, né? A gente se vê lá em março, é óbvio que teve que se armar de uma coragem muito grande para poder estar saindo de casa, né? E ir, porque o medo da contaminação também era grande, e, particularmente, eu tinha muito mais medo de estar trazendo isso para dentro da minha casa. Isso dá para você ver que não sou só eu, imagino quem esteve no front, né, nos hospitais de campanha, viveram isso de uma forma muito mais intensa, não é mesmo? No momento que você fica sabendo de colegas que acabaram se infectando, né, de pessoas que acabaram sendo entubadas, tudo isso gerou um estresse muito grande, né? E tentamos abrir o diálogo entre nós e podendo falar dos medos, para estar enfrentando isso e buscando coragem com tudo isso, né? Eu disse uma coisa de como é que eu me sentia e acredito que boa parte dos trabalhadores também, da população também, não dá muito para diferenciar isso, né? Porque era um processo de roleta russa, né? Eu acho que ainda a gente vive isso, né? De uma forma muito grande, porque nesse momento e nas últimas semanas eu tenho tido muito mais notícias de colegas meus, vizinhos,
familiares de colegas meus, né, acabando sendo infectados e tendo que se tratar do que até quanto era antes, né. Agora, a gente vai ter que abrir um campo muito maior para ver como é que nós vamos cuidar de nós, trabalhadores da saúde. No momento que entrar, eu acredito que isso é uma questão que vai estourar de uma forma muito mais forte adiante. Muitas vezes, a gente, num momento de crise, com a própria adrenalina, com os próprios recursos, a gente enfrenta a situação, né? E se mantém ali na linha. E meu pensamento é: e quando eu abaixar a minha guarda, né? E quando eu respirar? Aí muitas vezes é que ah, as pessoas desabam, né? Como é que isto vai ser? E é muito difícil, né? Você tem que abrir a escuta ao medo do outro, ao mesmo tempo que o medo do outro também te pega. Eu acho que os profissionais de saúde, principalmente de saúde mental, vão precisar ter um campo onde que eles possam ser ouvidos. Perfeito. Eu acho que as instituições vão ter que bancar isso. Com certeza, com certeza. Muito bem colocado, Roseli. Eu vou fazer uma pergunta para a Larissa agora, que é, nessa pandemia, eu diria que tem uma sobrecarga de trabalho, até pela sociedade machista que nós vivemos, nas mulheres. Tem uma sobrecarga, as mulheres estão em casa, trabalhando mais, você mesmo trabalha fora. Como é que essa sobrecarga de trabalho das mulheres tem um impacto na saúde mental? Né? De uma hora para outra está todo mundo 24 horas por dia dentro de casa, crianças, cachorro, papagaio, marido, avô. Quer dizer, como é que isso impacta nesse trabalho da saúde mental das mulheres? Muito, viu, Thiago? Eu acho que de abril para cá, eu tenho 5 novos pacientes e todas mulheres. Elas estão exauridas, é a palavra que exaustas. Eu não sei se a Roseli escuta muito esse significante, cansaço, exaustão, né? Elas às vezes vão para dentro do carro para fazer análise de dentro do carro. Elas vão para lá, se trancam no banheiro, o filho fica batendo na porta. De alguma maneira, agora, algumas durante a análise, né, vai se questionando e vai pensando o que é isso, né? O que eu estou fazendo numa relação assim? Será que eu consigo mudar essa relação? Será que tem como eu fazer um giro dessa relação para essa relação ser melhor, né? Os pensamentos estão vindo aí e algumas estão conseguindo implicar, trazer seus maridos, seus companheiros, seus namoridos para mais próximo, para essa divisão de tarefas que tem que ocorrer, né? É a casa em conjunto, ninguém ajuda ninguém, né? Não é aquela história de ajudar, né? Tem que fazer, né? Mas sim, estão passando por isso, sim, né? Mas tem muito homem ajudando também, viu? Perfeito. Olha, eu confesso que eu tenho muitos amigos que a gente tem já, não durante a pandemia, durante a vida, né? Acho que essa é a missão nossa, né? De convivência, de divisão de tarefa doméstica. Acho que isso aí não faz parte do dia a dia e não diminui ninguém. Pelo contrário, isso só reforça os laços da família. Eu quero lembrar aqui o deputado estadual José Américo. Eu faço uma aposta de que a gente possa sair melhor em algumas coisas, né? Eu fico muito preocupada também com o que a Roseli falou, com os profissionais da área. Eu fico bastante, até porque eu tenho muitos amigos. Mas, assim, eu ainda faço uma aposta no sujeito de que a gente possa sair um pouco melhor. E eu acho que isso que tu falaste, desse chegar do masculino, chegar mais próximo, do homem chegar mais próximo, pode ser algo que a gente consiga fazer uma mudança aí. Perfeito. Eu só quero fazer um registro aqui. O deputado estadual José Américo Dias está nos acompanhando aqui, mandou um grande abraço, o alto nível do debate. Parabéns, Zé Américo, é um entusiasta, fez uma lei para obrigar os psicólogos nas escolas públicas do Estado, né, um combate dele para ter serviço. Eu vou perguntar aqui, tem uma pergunta aqui. Primeiro, a Val Brito fala para a Roseli que ela acha que a saúde mental não é prioridade em Santo André nesse governo que está aqui atualmente.
né? Tem um certo descaso. E a Marlene coloca como que se tem um tratamento, como é que dá um encaminhamento, desculpe a minha falta de conhecimento na área, do tratamento de autismo, como que é feito aqui na rede pública de Santo André, Roseli? Para esclarecer aqui também. Eu desconheço, eu não sei como que é. Tá. Bom, eu acredito que é o seguinte, como eu falei, eu acredito que o descaso com a saúde mental ela começou, e a gente tem que ter isso bem claro, a nível federal. No momento em que houve toda uma desconstrução destas questões, né? Qual que é o financiamento que está chegando para os municípios novamente, né? Existe um congelamento de tudo isso, né? E a gente tem que voltar para estar vendo novamente o que é que estão sendo feito com as políticas públicas, principalmente com relação à saúde mental. O descaso vem, né, acontecendo lá do federal. E o que é que chega exatamente para todas, para cá? Né? Volto a dizer, em Santo André eu não sinto isso tão forte como eu sinto em alguns outros lugares que muda-se, né, a forma como é que está se atendendo com relação a estas questões. Né? Só um minutinho aqui, gente. O autismo, na realidade, eu não estou muito a par como é que ele está, o tratamento ao autismo neste momento em Santo André. Ele pode estar ligado muito mais ao CAPS infantil. Né? Nesse momento, eu fico, dentro da saúde mental, muito mais ligada à questão da geração de renda. Isto é uma questão que eu fico devendo enquanto resposta. Perfeito. Aqui foi uma pergunta, não necessariamente nós temos que ter todas as respostas, né? Ainda bem. Maravilha. Não tenho mesmo, né? Graças a Deus não tenho mesmo, né? Eu acho que é assim. Até uma coisa que vem que eu vou estar buscando outras respostas para isso. Perfeito. Né? Larissa, fala um pouquinho como é que você vê essa história hoje, né, da vivência aí, dos investimentos. Você deve ter outros colegas que trabalham na área também do serviço público. Qual é a perspectiva, né, com o governo Bolsonaro, esse sucateamento do SUS, né? Como é que isso impacta no dia a dia, né? Uma visão mais política do processo da saúde mental. Acho que impacta em tudo, né? Você tem um desaparelhamento do Estado, um desaparelhamento do que é público, e qual é o suporte que essas pessoas passam a se sentir desamparadas. E isso vai afetar elas em tudo. E parece que a meta desse governo é afetar as pessoas em absolutamente tudo. Né? Quando ele tira dinheiro do público, quando ele tira dinheiro da saúde, quando você tem eu não morro de amores pelo Mandetta, mas de alguma forma o Mandetta está fazendo alguma coisa, né? Fez propaganda do SUS, né? Vestiu camisinha do SUS. Mas, enfim, ele estava fazendo algo. Agora nós não temos nem ministro da Saúde, Tiago. Nós não temos nada. E hoje nós estamos já com o quê? 88 mil mortos? Isso impacta diretamente nas pessoas. As pessoas estão tristes, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão num desalento total, sabe? Eu às vezes digo, nossa, eu queria sair, às vezes dá vontade de sair, né? Aí depois eu paro e penso, tá, mas o que tem para comemorar? Não tem nada para sair, não tem nada para comemorar. Nós estamos num buraco onde tem 88 mil mortes, talvez, não sei, não vi os números de hoje. Mas como é que você fica desse jeito, né? Você fica mal. As pessoas ficam mal. E elas ficam com receio de não ter como buscar auxílio em quem deveria dar esse auxílio, que é o governo federal. Como a Roseli falou, né? Onde é que está esse investimento? Cadê o investimento? Como é que você pode ter saúde mental, Tiago, Roseli, num país onde o governo tira todo o investimento do público? Isso impacta no que a Roseli faz, isso impacta no meu atendimento também, porque não são todos os meus pacientes que têm plano de saúde. E eles têm medo, eles têm receio. Isso impacta diretamente.
Deixa eu só falar aqui, a Cuca que está nos assistindo, ela é conselheira tutelar e ela deu uma informação importante aqui para nós, para o público que está nos assistindo. Ela tem um neto que é autista e ela falou que no CAPS infantil ela levou o neto e foi informada que não tem tratamento para autismo no CAPS infantil, tá? Então, mais um registro aí de uma luta que talvez nós temos este ano eleições e nós temos que debater e colocar os problemas da saúde mental e da saúde como um todo como prioridade. Eu diria o seguinte: a saúde mental, que era algo visto, os profissionais da área sempre entenderam isso como uma prioridade número um, mas a população, de um modo geral, e a parte política não entendia. Isso era uma coisa quase que residual. Daí começou todo um processo de construção das conferências, uma luta enorme de pessoas que vieram antes da gente, né, e que construíram, acho que a Roseli falou, há 20 anos militando no negócio, que hoje tem uma estrutura montada nos municípios e nos estados e no Brasil. A saúde mental passou a ser uma prioridade, número um. Eu tenho amigos que são metalúrgicos, químicos, que trabalham operários, que estão fazendo tratamento, estão buscaram acompanhamento, buscaram eu diria, um profissional para um transtorno que tem, alguma coisa, ou seja, não é algo mais, eu diria, da classe média, é algo que agora está incorporado nas classes populares. Nunca foi, mas era algo que, assim, eu me lembro que, eu vou falar um absurdo aqui, né? Mas trata com chinelada, né? Tinha um distúrbio a criança, isso é problema de chinelada, falta de apanhar, né? E a gente sabe que não é isso é um grande absurdo. Então, assim, nós temos que colocar agora nas eleições de municipais um debate de cobrar programas, de cobrar compromissos, uma carta compromisso dos candidatos e das candidatas a prefeita, vereadores, porque isso vai fazer parte do pós-pandemia. O pós-pandemia, nós vamos ter muita gente sofrendo com desemprego, com a morte, com o desalento, né? Eu acho que isso é o momento da gente refletir, né? Nós construímos coisas belas e nós temos que avançar. É que negar a saúde mental também, Tiago, faz parte da necropolítica desse governo, né? Tá. Negar a saúde mental, principalmente para as pessoas que você disse, pessoas mais humildes, não, são sujeitos, são pessoas. E negar a eles o direito à saúde mental faz parte da necropolítica desse governo, que é deixa morrer. Roseli, você tem alguma coisa a falar? Que daqui a pouquinho nós vamos para as considerações finais nossas aqui do nosso debate, que não parece, mas já está com quase 40 minutos aqui de debate e voa, né? O tempo voa, né? E a gente poderia ficar aqui falando muito mais, mas a gente tem um pacto aqui com quem acompanha as nossas lives toda segunda-feira, que é um tempo do gostinho de quero mais. Depois nós vamos fazer um outro debate daqui a algumas semanas, de novo vamos chamar vocês com um gostinho de quero mais, né? Para as pessoas poderem acompanhar. Roseli. Eu acho que fica muita coisa, né? Até para estar falando de saúde mental nesse momento, porque a complexidade é muito grande, né, Tiago? A Larissa estava falando aí, e uma das coisas que eu vejo, né, que traz um grande sofrimento é a perspectiva de futuro, né? A perspectiva de futuro, desde que a gente entrou aí, né, com uma questão de um governo fascista, né? E como é que tem se posicionado atualmente, né? E como é que você pega, né, uma angústia do devir, né? Deste amanhã. Eu acho que isso é um dos sofrimentos muito grandes, né? Que nós temos hoje, de uma grande angústia, né? Em tudo. E é a questão do desamparo e da impotência mesmo, né? E aí acredito que a gente vai ter que se reinventar, né? Eu acredito na vida, né? Eu acredito, quer dizer, você falou, são 20 anos de uma luta, 20 anos de uma militância, e não deixei de acreditar, né? Porque daí eu também tenho, e quero acreditar em dias melhores, e quero acreditar que a gente possa sair disso tudo, porque tem aí, né? Para quem eu deixo, né? Esse mundo, né? Eu deixo essa construção. E para mim é assim, né? Tem que ter uma coisa de que, olha, de que tudo que se passou na vida e que se viveu
se deixou em construção e valeu a pena, né? Eu acho que a gente vai ter que retomar a nossa militância, né? Acredito que talvez, eu acredito num acordar deste povo novamente, né? Para que a gente volte a uma militância, para que a gente volte a ser mais solidário, né? Nesse sentido, né? Perfeito. Só um registro aqui, né? O Sons mandou um recado aqui na nossa página, dizendo que tem um tratamento mínimo, tratamento para um autista aqui é R$ 1.200 em média, que tem sido gasto que ele procurou auxílio, uma família, ele conhece alguém que procurou auxílio, e que um tratamento mínimo está nessa casa. Ou seja, é algo que para uma pessoa que tem menos recursos é impraticável, né? Impraticável, né? Roseli, você não quer fazer suas considerações finais? Eu te interrompi e depois a gente passa para a Larissa fazer as considerações finais. Eu acho que até estava dentro disso tudo, né? Dizendo que o que é que eu acho? Realmente vai ter que ser primordial a questão da gente estar repensando, né, a questão da saúde mental. Eu acho que abrem-se aí, né, as questões de como a gente falou, dos tratamentos mais graves, das ansiedades, do que é que vai estar aí devindo de tudo isso, né? E uma preocupação muito grande do que é que a gente retome, né, os princípios do que era a própria reforma psiquiátrica, né? Um cuidado maior, né? E talvez um cuidado maior, um respeito maior ao trabalhador do SUS no geral. Eu acho que nós merecemos isso. Eu acho que a gente tem que, enquanto sociedade, né, voltar e que o SUS, né, a defesa do próprio SUS, a defesa do próprio trabalhador do SUS, eu acredito que também, né, de uma forma muito grande, né, os investimentos nas universidades, nas pesquisas, né, o quanto é que a gente viu que toda essa desconstrução que a gente teve aí do governo Bolsonaro, né, com relação às pesquisas, com relação à própria ciência, né, ficou escancarado nesse momento o quanto que é importante. Acho que a gente tem que retomar uma série de coisas, a gente tem que retomar a nossa humanidade, né, e brigar, né, para que, na realidade, a gente tenha assim, um respeito muito maior enquanto cidadão, que realmente eu acho que a pandemia aí descancara que ele é nenhum quase, né? Pelo menos eu me senti muito desrespeitada, né, com relação a isso, a todo esse momento. Eu acho que é muito isso. obrigado. Foi um prazer palavras. estar aqui e estou aberta a que a gente, né, gostei muito de estar aqui com você, gostei muito de estar aqui com você, né, Larissa? E aí a gente está para continuar em outros momentos. Não, legal. Roseli, primeiro, assim, Obrigada. você nos engrandece aqui com a sua experiência, a sua militância, a sua luta, né? Terminou aí falando coisas bastante interessantes e que vão ficar, né? A gente aqui não consegue responder tudo, mas eu queria de antemão te agradecer muito. É muito bom ter uma companheira como você nesse projeto, discutindo, e nós vamos ter muita oportunidade de debater isso, né? Nesse momento de pandemia fica difícil reuniões presenciais, então é muito difícil. Mas hoje aqui a gente pode fazer uma experiência daquilo que pode ser um projeto muito interessante no futuro. Tá? Queria te agradecer e passar a palavra agora para a Larissa Nogueira para poder fazer as considerações finais e desde já agradecer também a sua participação, Larissa, que nos engrandeceu aqui, que trouxe elementos importantes e que essa mobilização não pode parar. Se a gente quer defender um SUS cada vez mais forte, se a gente quer colocar a saúde mental no centro do debate político, nós temos que ser um elemento provocador. Essa live hoje aqui, a ideia é provocar. Nós temos que provocar o debate, chamar a atenção e colocar a saúde mental na importância que ela tem na vida do cidadão e da cidadã. Queria que você falasse as suas considerações finais, desde já te agradecendo. Eu que agradeço também. Eu queria agradecer a Roseli, né? Porque o que ela diz é muito importante, sabe, Tiago? Esse pessoal que está à frente, o dia a dia, lutando como ela está, e quando ela fala desse desprestígio, de se sentir mal, ela tem, né? Quando você escuta isso, eu tenho outros pacientes que também estão numa função semelhante que a dela, muita força.
de muita força. Então, todo o meu respeito para as pessoas que estão à frente, mesmo com esse desgoverno, e continuam trabalhando nos seus postos, atendendo a comunidade, são as pessoas que merecem todo o nosso respeito, né? E, assim, é um futuro de incerteza, talvez de indeterminação, que vai colocar muito à prova a relação com nós mesmos e com os outros. O mais difícil, talvez, da gente suportar nessa situação de recolhimento, de isolamento e pós-pandemia, é a nossa solidão, nossos fantasmas, nossas inquietudes, tudo aquilo que a gente colocaria de lado em função do trabalho que a gente está tendo que se haver agora, né? Quis a realidade que essa fosse a hora, né? E tomara que a gente continue trabalhando e fazendo e tomando conta do nosso lado, da nossa saúde mental, né? Parar para pensar, eu acho, como a gente chegou aqui. Né? Isso que a Roseli traz é muito importante, como nós chegamos aqui. Como nós chegamos nesse momento de total de zero infraestrutura no Estado. Né? Então, a gente tem que pensar nisso com muito cuidado nas eleições que estão chegando, para prefeito, para vereador, quem a gente vai colocar lá. Né? A gente tem que ter essa luta por nós, principalmente por nós, porque, né, pelos nossos pacientes, pelo público. Nós temos que ver quem são nossos candidatos. Né? Isso tudo vai refletir na nossa condição de saúde mental, porque se nós temos um governo que olha por nós, as coisas melhoram. A nossa saúde mental melhora, nós nos sentimos amparados. Nós não nos sentimos desamparados. E aí, talvez, volte a nossa capacidade de sonhar, né? Porque o que eu tenho visto muito dos meus pacientes é um desalento tão grande que perde-se a capacidade de sonhar, a capacidade de como é que eu vou sair disso. É como se eles se sentissem totalmente estagnados e presos, sem saída. E não tem coisa pior, Tiago, do que você se imaginar sem saída. E nós temos saída, sim. Nós aqui temos. Nós temos luta e militância. Obrigado. Obrigado, Larissa Nogueira. Obrigado a Roseli Montanari. Obrigado a você, internauta, que nos acompanhou até agora aqui, que nos prestigia. Segunda-feira que vem nós temos um novo encontro, uma nova live às 19 horas. E eu quero lembrar, você que está aqui na live, que não curte nosso canal no YouTube, por favor, curta, fortaleça a nossa página. Vamos engrossar, nesse momento de pandemia, a rede social e o trabalho virtual é a nossa trincheira de luta, de resistência. Então, nós contamos com cada um e cada uma aqui para isso, tá bom? Mais uma vez, agradecer aqui a Roseli Montanari, que nos abrilhantou aqui com esse debate, Larissa Nogueira, que abriu espaço para a gente, e eu quero contar com vocês em outras oportunidades aqui para fazer esse debate, tá bom? Fique na paz, não acredite em Bolsonaro, fique em casa, ele é um genocida, tá bom? Tamo junto. Sim. Deixa o Denis tirar a gente.